Graça e paz, seja bem-vindo a mais um culto da nossa igreja, Comunidade Evangélica Projeto Vida de Paraty. Você é bem-vindo, né? Quero te incentivar a também entrar no canal do YouTube, Projeto Vida Paraty. Se inscreva, acione o sininho para que todas as mensagens, todo o conteúdo você possa acessar através de lá também. Amém? Que Deus os abençoe. Também estamos aí nas páginas do Facebook, do Instagram. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe nessa noite poderosa. Que a presença do Senhor possa invadir a sua casa, a sua família. E tudo aquilo que de fato o Senhor está realizando aqui. A mesma presença do Espírito Santo de Deus neste lugar possa estar entrando na sua casa nesse momento, né? Invadindo o seu coração. Dê liberdade, fala: tu és bem-vindo, Espírito Santo, na minha casa, tu és bem-vindo no meu coração. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada. Eu abro a minha vida. O Senhor está à porta e bate. Então eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Obrigado porque o Senhor é minha rocha. Obrigado porque o Senhor é o meu fôlego de vida. E obrigado porque a tua glória ela resplandece na minha vida. Amém? Então seja bem-vindo, seja compartilhando aí com seus amigos, seja compartilhando, né, para os seus grupos de WhatsApp, esse tempo que nós vamos estar adorando ao Senhor. Se você tem algum pedido de oração, faça. Mande para nós o seu pedido de oração. Vamos estar orando por você. Vamos estar orando pela sua casa, pela sua família. Porque nós cremos no agir de Deus em mesmo tempos de caos. Gênesis capítulo 1, a palavra fala que havia trevas sobre a terra, né? Que a terra era sem forma, que a terra era vazia. Era um caos total. Mas a palavra também fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E porque o Espírito de Deus estava ali, né, isso significa que começa uma ação divina, começa de fato, né, um agir de Deus, onde que o Espírito Santo começa a gerar a vida novamente. Então é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. O Espírito Santo está gerando coisas extraordinárias para a sua vida. Não saia, fica juntinho aí nesse momento. Vamos receber junto essa palavra, né? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E o Senhor ele vai trazer o ágia sobre a sua vida, sabe? Veja que a palavra fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Mas logo depois vem o agir de Deus, né? E disse Deus. E quando Deus disse, tudo começa a ter forma, tudo começa a ser criado, tudo começa a ser formado. A primeira coisa que você vai ver é que naquela escuridão, Deus trouxe luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao seu redor pode ter uma escuridão. Ao seu redor você pode olhar e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu quero liberar sobre a sua vida que a luz do Senhor, ela vai brilhar sobre a sua vida nesse momento. Ela vai trazer visão, ela vai trazer entendimento para um novo tempo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, né? Esteja também com o seu caderno, com sua Bíblia, e coloque diante do Senhor, porque cada palavra que você anotar, guardar, de fato ela vai se manifestar sobre a sua vida. Creia nisso. É um ano de salvação. Nós temos uma proclamação como igreja, como ministério. 2020 é o ano da salvação. Não tinha outra palavra melhor a ser proclamada num tempo como esse, não é? Aonde nós olhamos as nações da terra, elas precisam de um socorro, elas precisam de um agir divino. Então eu quero declarar que essa é a palavra de Deus para a sua vida, essa é a palavra de Deus para a sua casa. Este é um ano de salvação, é um ano de vida, é um ano onde que o Senhor vai se manifestar. Ainda que você olhe e encontre um caos, eu quero declarar que esse Espírito Santo, o Espírito de poder, o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos, né? Que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que está se manifestando nesse momento, cuidando da sua causa, cuidando dos seus anseios, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, nós te entronizamos nesse momento.
Pai, que a mesma presença que eu estou sentindo do Teu Espírito nesse lugar, nesse momento, ó Pai, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, cada um que está aqui, Senhor, assistindo, cada um que ainda irá assistir, Senhor, essa mensagem, que esse Espírito de poder possa manifestar sobre a vida deles agora, que esse Espírito de graça possa adentrar, Senhor, no seu quarto, na sua casa, seja, Senhor, na sua televisão, no computador ou até mesmo no seu celular, mas que esse Espírito agora possa entrar no coração dos teus filhos, possa trazer refrigério na sua mente. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo pensamento noturno, todo pensamento de escuridão, todo pensamento de trevas, todo pensamento de morte, todo pensamento de frustração. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, eu te repreendo e eu abençoo para que o Espírito Santo possa fluir com fôlego novo, que as memórias dos seus filhos possam ser renovadas agora através da Tua presença, Espírito Santo, porque o Senhor é presente, se revela nesse momento, ó Deus, se revela nesse momento, ó Espírito de Deus, sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um, ó Deus, aqueles que estão abatidos, oprimidos, em nome de Jesus, eu declaro agora liberdade, em nome de Jesus, eu declaro agora um novo pensar, novos pensamentos de bênção que vem do Senhor, pensamentos de paz que é o que vem do Senhor, que a glória do Senhor possa encher o coração e a mente dos seus filhos agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Você que crê e recebe aí mesmo, né, glorifique ao Senhor, né, em nome de Jesus. Muito obrigado cada um que está aí presente, cada um que está assistindo, né, esse momento. Eu quero dizer que você não está apenas assistindo, você está diante da presença de Deus, sabe? O nosso Deus, o seu Deus está aí presente com você, o seu Salvador, ele está aí com você, o Espírito Santo que te dá vitória, ele está aí neste momento com você. Abre o seu coração, deixa ele fluir cada vez mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso para fazer grandes coisas, coisas que, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É esse Deus a qual servimos, um Deus que nos amou de tal maneira, Ele se entregou, como que Ele se entregou? Dando o seu melhor por nós. Ele se entregou entregando o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso mesmo, para nos fazer filhos de Deus, para nos fazer herdeiros e como herdeiros nós termos acesso ao seu reino. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Acesse o reino de Deus através de quem você é no Senhor. O Senhor Jesus, Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar para nos darmos vida, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar saúde. Então creia que o agir de Deus está sobre a sua vida e mais ainda, nem a morte pode nos separar desse amor, porque Ele nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, sabe? Que a presença poderosa do Senhor possa falar com você plenamente nessa noite em nome de Jesus. Nós temos ministrado uma palavra, sabe, sobre confessar a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz garantias que quando nós liberamos, alinhado com o Espírito de Deus, sabe, alinhado com o nosso coração, com a nossa mente. Então não somente uma questão de falar, mas de proclamar de uma forma, de liberar essa palavra de uma forma que ela possa se manifestar e trazer vida, gerar ações na nossa vida para que a palavra se cumpra. Então nós temos falado sobre isso, né, nessas semanas. E hoje, novamente, eu quero que você te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Nós temos meditado nesse texto e vamos dar continuidade. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha o que a palavra do Senhor nos diz.
Olha o que Jesus diz: por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes e recebeste. E será assim convosco. Amém? O que você tem pedido? O que você tem colocado diante do Senhor? Sabe? É a palavra do Senhor que ela se manifesta em nossa vida. Ela tem um propósito de gerar vida e é isso que ela vai manifestar sobre a sua vida. Veja que aqui nós estamos vendo quando Jesus ele libera essa palavra e fala o seguinte: por isto. Ele está fazendo uma ligação entre o que Jesus estava para dizer e o que ele acabava de dizer. Então nós aprendemos a fazer o quê? A nossa fé funcionar. Funcionar ao quê? Ao nosso favor. E ela sempre vai se manifestar. Ela sempre vai gerar resultados, mas nem sempre, né, nós podemos fazer a nossa fé funcionar em prol de outras pessoas. É, isso mesmo. Nem sempre nós temos esse poder, nós vamos conseguir fazer que a nossa fé, nem sempre eu posso fazer que a minha fé venha funcionar em prol de outra pessoa, e você vai entender isso. Você não poderá, por quê? Porque você não pode forçar outras pessoas a aceitar o seu desejo. Então você conhece a palavra de Deus, você sabe o que a palavra diz, e orar não é simplesmente falar o que vem na cabeça, mas é alinhar os nossos pensamentos com a verdade do Senhor. Então nós podemos falar com o Senhor e colocar tudo que está no nosso coração diante do Senhor. Mas isso é diferente de pedires. A palavra está falando, por isso, se pedires, né? Então quando você vai pedir algo, né, em prol de outra pessoa, nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque você não sabe se essa pessoa está disposta a querer o que você quer, a submeter ao que você está submetendo diante da verdade do Senhor. Você tem os seus desejos. E de repente os seus desejos são desejos que a outra pessoa não concorda. Você não pode impor a outra pessoa alguma coisa. E você não pode declarar, olha, você vai viver um milagre de Deus. Mas você sabe se ela quer viver esse milagre? Você sabe se ela quer viver nessa libertação? Então, quando nós estamos falando no caso de orar por outra pessoa, a vontade dessa outra pessoa, ela como é que se diz? Influirá a outra pessoa. A vontade dela, ela vai trazer ela tem muito a ver sobre a resposta que irá ter. Então nós podemos orar pelas pessoas, por outra pessoa e orar também com ela. Mas a pessoa precisa concordar com o que nós estamos orando. Olha a palavra de Deus no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. A palavra do Senhor diz o quê? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então veja, o que está falando? Pode ter uma caminhada de duas pessoas, sendo que uma quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro. Então está falando o seguinte: não vai haver uma unidade se não houver acordo. Amém? Não tem unidade se não houver acordo. Mateus 18, versículo 19 diz: em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem, veja, aqui está falando já de uma unidade de pensamento, está falando de uma unidade sobre aquilo que está sendo colocado. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. Jesus está dizendo. Então, se tem duas pessoas e eles colocam diante do Senhor e eles entram em acordo, aquilo que vai ser colocado diante do Senhor, o Pai irá responder. O Pai irá conceder, né? Isso é tremendo. Isso é tremendo.
Porque nós podemos, muitas das vezes, orar por determinadas coisas, mas aquela própria pessoa que nós estamos orando por ela pode estar numa posição em que ela não está crendo como você. Vou te dar um exemplo. Você está orando por uma pessoa para que ela seja curada. Deus, eu creio no poder da cura sobre a vida do meu irmão. Eu creio no poder da cura. Eu declaro agora a cura em nome de Jesus. Eu repreendo essa enfermidade. Mas e você pergunta, você crê que Deus vai te curar? E ela fala assim, eu não creio que Deus vai me curar. Eu não creio que Deus pode me curar. E ao passo que de repente essa pessoa vai e morre. E aí você entende o que a Amós está dizendo. As pessoas muitas das vezes elas vêm, elas falam assim, ora por mim. Né? Eu sempre faço uma pergunta, pelo que você quer que eu ore? Por que causa você quer que eu ore? Porque de repente existe coisas, primeiro, que ela quer uma resposta que vá contra a palavra de Deus. Então aí, como que Deus vai ceder a algo que a pessoa queira, mas que está contra a palavra dele para a sua vida? Você está me entendendo? Então, é muito importante saber qual é em favor do que a pessoa quer uma oração. Em favor do que você quer uma oração, sabe? Não é porque você tenha um sentimento que Deus vai submeter a esse sentimento e vai negar a sua palavra. Não vai. Não vai. Sabe? E é como se você quisesse que Deus fizesse feitiçaria, porque ele contra ele mesmo, né? Se rebelar contra a sua palavra. Ele não vai fazer isso. Por isso que é importante saber o porquê que quer orar. Né? Aí a pessoa fala, uma vez eu estava num lugar e uma pessoa, né, dentro de um vício, ele virou e falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Pelo quê? Ele falou assim, eu quero ser liberto. Eu falei assim, você quer ser liberto desse vício? Quero. Aí eu perguntei, mas você tá com isso aí na sua mão. O que você vai fazer com isso? Depois que você orar, eu vou usar. Eu falei assim, então você quer que eu faça uma oração que não vai ter efeito, porque você não está disposto a concordar com essa oração. Sabe, eu sei que por mais que seja difícil, por mais que seja um sacrifício muitas das vezes, nós precisamos alinhar o nosso coração, né, e renunciar para que aquele poder possa se manifestar e transformar isso. E transformar. Eu não estou dizendo que a partir daquele momento a pessoa, olha, eu orei, você pode ir embora que você vai estar liberto disso. Lógico, já tive situações de cura imediata, de libertações imediata naquele momento. Por quê? Porque foi um momento em que houve uma concordância de quem precisava daquela oração com aquilo que eu criei e estava orando. Amém? Com aquilo que eu criei e estava orando. Então agora, quando você entra nessa concordância sobre o que está sendo colocado diante de Deus, agora entra um movimento celestial, entra um agir de Deus para que essa ação poderosa possa vir sobre a sua causa. Por isso que a palavra fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, né, no mesmo propósito, e os dois crerem, concordarem, aí vai ser ligado no céu que está sendo ligado na terra. Por quê? Porque esse movimento ele acontece por causa da concordância. Então é necessário, é importante você estar atento em concordância com aquilo que você está orando. Sabe, quando você está reunidos em oração, né? A outra pessoa está orando e você está orando coisas infinitas que você não está entendendo. Mas se nós estamos juntos e temos um propósito, nós precisamos entender o que o meu irmão está orando para ser colocado diante de Deus, porque a palavra de Deus diz, o que os dois concordarem ali na terra será ligado no céu. Então o que for ligado na terra será ligado no céu. Você está conseguindo me compreender? Espero que sim, né? Então o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é: esperar não é crer. Isso mesmo.
Porque quando entramos em oração de concordância e uma das pessoas não concorda, logo se instala o quê? Uma impossibilidade. Porque ali é necessário uma conexão de fé. E se não tem, né, essa concordância, então você também está estabelecendo uma impossibilidade. Se ouviram para você, olha, ora por mim, por isso, né? E você começa a orar contrário ao que eu coloquei, eu não vou concordar com aquilo que você vai estar orando. Sabe por quê? Porque está desconforme o que preciso, está desconforme com a necessidade, está desconforme com os princípios. Eu não posso concordar. Da mesma forma, você me pede algo e eu começo a orar, então a impossibilidade começa a se estabelecer. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Crescimento para a salvação. Uma pergunta nesse momento, quem você pode carregar na sua fé? Quem você pode carregar na sua fé? Você pode carregar no colo os cristãos que ainda são genuinamente bebês, né? Bebês no quê? Bebês na fé. Pessoas que estão conhecendo ainda, pessoas que estão, né, conhecendo a revelação, os princípios, os valores cristãos. Mas há cristãos que ainda são bebês na fé e mesmo depois de muito tempo, não se trata desses. 1 Pedro 2,2. Quando você está olhando também lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, para que não mais sejamos como meninos. Olha só, ele está falando assim, olha, se existe uma caminhada, existe um momento do novo nascimento, mas isso não significa que você vai ser um recém-convertido, né, a vida inteira. Isso não significa. Ele está dizendo agora o apóstolo fala, olha, ele falou o seguinte, lá em 1 Pedro a palavra fala o seguinte, né? Nós precisamos entender a fase que ainda somos meninos da fé. Mas agora o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, fala assim, para que não mais sejamos como meninos. O que ele está falando? Porque o menino, ele continua falando, ele fala assim, que fique correndo de um lado para o outro, que é levado ao redor por todo o vento de doutrina, né? Pela artimanha dos homens, pelas astúcias que vão induzindo ao erro. É isso que ele está falando. Olha, existe um momento que você nasceu, tem maturidade de fé, você ainda é pequeno, sua fé está sendo desenvolvida. Mas a palavra agora está dizendo o seguinte, mas nós não podemos permanecer como meninos. Nós não podemos permanecer numa infantilidade aonde que nós possamos viver um evangelho imaturo e irresponsável. Como que nós podemos querer uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, maturidade? Não é verdade? Chega a 10 anos, ela tem que ter um nível de maturidade que corresponda à idade que ela tem. Mas você não pode exigir de uma criança de 10 anos que tenha a responsabilidade de um adolescente de 16, de 17 anos, né? De um jovem de 20 anos. Ok, mas a palavra está dizendo o seguinte, nós não podemos ficar a nossa vida inteira numa postura infantil de fé. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós não podemos ser agitados de um lado para o outro, sendo levados pelas doutrinas, pelas vãs doutrinas, como a palavra diz, pelas artimanhas dos homens, o que as pessoas falam já direciona. Não é isso. Você precisa estar falando assim, olha, você precisa ter maturidade para andar firme. Você precisa ter maturidade para permanecer.
né, para permanecer. Então o apóstolo Paulo, ele não escreveu, ele não está mandando uma carta para uma igreja infantil, uma igreja de crianças, né? Ele está mandando uma carta para pessoas que tinham uma caminhada, que já tinham uma maturidade, né? O apóstolo, quando ele vai à igreja de Éfeso, ele percebeu que algo estava faltando e ele pergunta, né? Ele pergunta, onde está? Lá em Atos 19, versículo 2 ao 6, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Veja, ele chega, ele chega diante dessa igreja de Éfeso e ele chega e ele começa a observar, olha, tem alguma coisa estranha. E ele faz uma pergunta muito importante. Por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando creste? E eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem mesmo. Então o apóstolo Paulo ele vai e pergunta, em que pois fostes batizados? E eles responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo. João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo a mão, Paulo impondo a mão sobre eles, veio o Espírito Santo. Então veja, que nós não estamos falando do dia de Pentecostes, nós estamos falando do apóstolo Paulo numa visita à igreja de Éfeso, e ele chega num determinado momento que encontra, né, e olha para eles e fala assim, olha, tem alguma coisa faltando, por acaso vocês creram no Espírito Santo? Vocês recebeste o Espírito Santo quando vocês creram? O que ele estava dizendo? Vocês por acaso, né, receberam um batismo que o tornou diferente, que o tornou uma testemunha, que deu ousadia para enfrentar, né, o mundo, que deu ousadia para enfrentar os desejos da carne, os pensamentos da alma. Vocês por acaso, no dia que vocês creram em Jesus, vocês receberam isso? E eles estavam mais focados em responder algo sobre a pessoa que batizou, mas eles não receberam a importância da imersão. Então agora Paulo ele batiza eles em nome de Jesus, né? E eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra fala que depois disso eles receberam dons, eles falavam em língua, eles profetizaram. Então havia, portanto, naquela igreja, como nós vemos agora no capítulo 19 de Atos, homens adultos na igreja, mas que espiritualmente eles estavam como crianças, eles estavam imaturo. Então o apóstolo ele estava tentando levar aquela igreja a um crescimento. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Sabe, nesse momento eu fico pensando aonde está a igreja madura do Senhor. Porque esse é o momento que a igreja do Senhor vai fazer diferença nesse momento de trevas. A igreja do Senhor vai fazer diferença para manifestar o reino de Deus. Sabe o que é isso? É você olhar para o seu vizinho e ver se a glória de Deus está se manifestando, se o reino de Deus está entrando na casa dele. Sabe o que é isso? Se ali há paz. Isso mesmo. Você já parou para pensar se há paz na vida da pessoa que mora aí do seu lado? Se não há paz, o reino de Deus precisa se manifestar ali. Você parou para pensar se há justiça, se está tendo justiça social, justiça moral na vida dessas pessoas, porque a justiça do céu precisa se manifestar ali. Você já parou para pensar se está tendo alegria aí ao redor, porque a igreja do Senhor precisa trazer o reino de Deus sobre aonde passar, sobre aonde pisar. Há muito tempo eu venho falando assim, olha, vai chegar um momento que a igreja precisa ser igreja. Vai chegar um momento que de repente nós não vamos poder nos reunir dentro dos nossos templos. E aí, nós como ser igreja nesse momento? Então nós precisamos receber um batismo,
né? Um novo batismo, não, é o entendimento do verdadeiro batismo, da verdadeiro nascimento em Cristo Jesus, aonde esse novo nascimento me gerou para uma nova vida, mas eu não posso viver eternamente como criança, como menino, como se Deus fosse obrigado a me balançar o tempo inteiro, mas que eu possa entender a importância da agora como embaixador de Cristo Jesus, como povo do Senhor, nação do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, eu me manifestar para que a glória do Senhor seja revelada. Para que a glória do Senhor seja revelada. Então é um tempo nosso de maturidade. De maturidade. Sabe, como recém-nascidos, ele deve ser nutridos. E assim é o cristão recém-nascido. Não se sinta responsável por aquilo que você ainda não recebeu. Mas seja responsável por tudo aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Cada palavra, cada ensinamento, cada encontro, cada conferência, sabe? Cada presença, cada manifestação do Espírito Santo de Deus. Sabe, um dia você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, um dia você recebeu o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas não basta ficar cantando, deixa queimar. Agora é a hora de manifestar o fogo da glória do Senhor. Agora é a hora de manifestar a presença do Senhor por onde passarmos. Se Deus te leva por uma outra condição, é porque Deus tem um propósito nesse tempo, é uma nova condição, é um novo tempo, nós vamos nos adaptar, mas o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida e Ele vai nos sustentar para esse tempo, amém? Ele vai nos sustentar de forma poderosa para esse tempo. Então o que nós recebemos foi uma bênção, sabe? O que nós recebemos tudo aquilo que já recebemos foi uma bênção. Mas eu preciso voltar para casa e não posso voltar diferente. De repente, né, é isso, né, são esses pequenos detalhes que nós precisamos entender hoje, que nós não estamos saindo da nossa casa para ir para a igreja. E Deus quer nos ensinar a ser a igreja agora. E eu não posso ficar esperando, eu preciso me posicionar como igreja do Senhor. Sabe? Eu preciso me posicionar. Então tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que você recebeu, neste momento, ela precisa se manifestar. Você não pode voltar para casa, né, da mesma forma. Como você não pode voltar para o novo tempo que nós vamos enfrentar agora, as coisas abrindo, voltando, né, não sei qual vai ser essa normalidade futura, mas o que nós vamos voltar com os negócios abrindo, com os templos abrindo, nós não podemos voltar para esses lugares da mesma forma. Nós precisamos voltar, mas voltar posicionado numa maturidade, porque tempos difíceis fazem homens fortes. Então esses tempos difíceis precisam te fortalecer, não está te abatendo. Se você está te sentindo desanimado, está se sentindo fraco, deixa eu te falar, não é isso. Deus tem algo para fazer além disso. Então cresça nesse tempo no Senhor, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no favor do Senhor, amém? Cresça no favor do Senhor. Nós não estamos desmerecendo a fase que somos bebês, né? Porque alguém tem que cuidar dos bebês. Alguém tem que cuidar das crianças espirituais. Do novo convertido. Alguém tem. Então todos nós, como igreja, e todas as igrejas, eu estou falando agora de denominação, elas precisam intencionalmente ter uma parte. Um ano passado, estive num curso do Surge, e o pastor Philip Murdoch, né, falou algo que marcou muito a nossa vida, nós como equipe de pastores do Projeto Vida que estava ali e muitos outros pastores, mas sobre a importância da igreja de forma intencional ter uma parte rasa. Porque muitas das vezes as pessoas imaturidade. Estão vivendo uma presença de Deus, aquela pegada gostosa de adoração, disso, daquilo, e aí acha que tudo tem que ser daquela forma.
Mas para o novo convertido, para a pessoa que está chegando agora, é diferente, até às vezes assustador. Então a igreja, ela precisa ter a parte rasa, como uma piscina. A pessoa vai para uma praia e às vezes ela tem muito medo, porque é muito fundo, ela não sabe o que está ali, mas quando ela vai para uma piscina, ela sabe que tem a escadaria, ela sabe que um lado está raso e o outro lado é mais fundo, e ela vai, né, se adaptando àquele ambiente, e não é diferente. Então a grande questão é que quando temos muitos cristãos velhos, é que não sabe lidar com isso. Né? Não sabe lidar com os bebês espirituais, e aí os berçários ficam cheios, e quando ela se converte os novos, nós temos que entender que ali é o espaço para todo mundo. Então há o espaço para todo mundo no corpo de Cristo. Há a fase que eu sou menino, há a fase, né? Há a fase que eu estou crescendo, mas há a fase da maturidade. Amém? Há a fase da maturidade. Eu preciso, né, chegar nesse nível, entender que eu preciso agir de uma forma diferente, que existe o momento da mamadeira, mas também existe o momento do alimento mais forte. Porém, a fé, ela funciona independente das nossas sensações. Isso mesmo. Existem aqueles que acreditam que alguém pode produzir em si mesmo algum tipo de fé, mas não poderá. Ou que a fé funcionará quando alguém tiver uma forte sensação, e também não é o caso. Mas quando olhamos para Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando aqui Marcos, o Evangelho de São Marcos, fala que operará para outros. Então Deus, ele já falou a nosso respeito, né? Está no texto, mas muita gente ela fica decepcionada quando dizemos que a fala de Deus é essa. Porque muitas das vezes as pessoas têm a facilidade de gostar daquilo que é místico. Como se fosse necessário Deus ter que repetir aquilo que ele já disse. Mas Deus já disse, né? Deus já disse. O que nós precisamos fazer é fazer a verdade desse texto funcionar em minha casa, em minha vida, funcionar em meu mundo. Você não pode carregar indefinidamente os outros com a sua fé. Cada um precisa crescer na sua fé, precisa amadurecer. Salmo 1, versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Então o que o salmista está dizendo? Que o ímpio, eles não estão firmados. Que o ímpio, né, se houve uma coisa ali, ele crê. Se houve outra coisa ali, ele crê. Esses dias eu falei o seguinte, né, para aqueles que creem em Jesus, a palavra de Jesus é suficiente. Mas para quem não crê, nada é suficiente. Sabe? Precisa de um profeta, precisa de um apóstolo, precisa de um, como diz Salatiel aí, um semideus, um semi-anjo, precisa, sabe, de um culto disso, de um culto daquilo, para ver se vai ter resposta. Mas quem crê em Jesus, a palavra do Senhor é suficiente, porque Ele é a resposta de todos os nossos anseios. Amém? Ele é a resposta de todo o nosso anseio. Então, Salmo 1, versículo 1 a 3 também diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa é como árvore plantada junto ao ribeiro. Amém? Olha que tremendo, eu amo esse texto. Junto ao ribeiro, plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja que a base desse texto, muitas das vezes as pessoas podem olhar e falar assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual é a base desse texto? A base desse texto é a raiz. Essa é a base do texto. A base desse texto é a raiz. Porém, o que diferencia um justo do ímpio é a sua decisão. Ontem eu estava falando que o sábio é aquele que sabe organizar a sua vida, né? Então nós precisamos dessa sabedoria para alinhar a nossa vida mediante a palavra do Senhor. A base desse texto que revela isso, que a raiz é essa base. Então que as nossas decisões, as nossas decisões, ela nos diferencia. Eu sempre falo para o meu filho, algo que eu aprendi com um amigo, nós não somos melhores e não somos maiores do que ninguém. Nós precisamos apenas ser diferente. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade de representar Jesus sobre a nossa vida. Representar Jesus como Senhor da nossa casa, da nossa família. Mas ainda me chama a atenção a frase, quando a palavra fala, o salmista fala, os ímpios não são assim. Por que ele estava dizendo isso? Ele estava se referindo à descrição que o texto faz a respeito do justo. No versículo 1 ao 3 fala de escolhas, fala de frutos, sendo que o ímpio também faz as suas escolhas. Porém, há a amargura, né, na consequência. A amargura na consequência. A dor por causa da consequência. Há frustrações, né? E são consequências do quê? Da escolha de um ímpio. Mas aquele que constrói, eles não permanecem da mesma forma. Eles não são como palha. Palha, você pode juntar algo muito grande, né? Um espaço muito grande e juntar ali uma multidão de palha. Mas rapidamente se queima e sobra-se quase nada. E não sobra nada que se aproveite, né? Não sopra nada. Se o vento sopra, se dispersa. Jeremias capítulo 23, versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonhos. Isso mesmo, olha o que diz a palavra. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonhos. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Ele está dizendo, como pode se comparar algo consistente como o trigo, algo de valor, algo que sustenta, algo que é provisão, com a palha que não serve para nada. Então ele está dizendo, existe coisa que é apenas um sonho. Mas quem tem a palavra, aí não. Quem tem a palavra tem base. Quem tem a palavra tem provisão. Quem tem a palavra tem a nobreza. Quem tem a palavra tem a excelência. Quem tem a palavra tem a liderança. Quem tem a palavra está posicionado. O Senhor está à frente das causas. O Senhor está à frente dos tempos. E você está posicionado com Cristo Jesus. Porque você tem a palavra. Amém? Você tem a palavra. Então muita gente refere-se a viver uma vida, né, imaginária, uma vida de ilusão. Mas chega um momento que ela acredita que aquele mundo imaginário, né, que ele criou, que ele desenvolveu, é cruel. E que aquilo que é imaginário se tornou uma realidade. Mas onde ele está, né, onde ele está certo em tudo e todos ao seu redor estão errados e a sua maneira de pensar precisa ser aceita por Deus, precisa ser aceita pela igreja, precisa ser aceita por todos. Mas a palavra é o que tem a palha com o trigo. O que tem? O que tem a palha com o trigo? O que ele está dizendo? Quando você coloca o sonho no sentido de ilusão e quando você coloca a palavra no sentido de realidade, o que é uma ilusão mediante uma realidade? O que é algo imaginário em relação à palavra, que é a verdade de Deus para a nossa vida?
Então o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Mateus capítulo 3, versículo 12, diz assim, a sua pá, é um texto apocalíptico, Ele a tem na mão e a limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe? Palha se compara a algo passageiro e sem valor. Por isso Mateus, ele diz, capítulo 3, que a palha vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. Então isso compara quê? Compara os ímpios com os mortos. Compara as pessoas sem raiz, compara as pessoas espalhadas por toda parte, as pessoas sem propósito, as pessoas sem clareza, as pessoas sem aliança, as pessoas que sem fidelidade, que entram no modo vegetativo, que entram no modo de sobrevivência, mas nós não. A palavra fala que nós precisamos ser diferentes. Nós somos guardados no celeiro. Isso mesmo. Nós somos guardados no celeiro. Amém? Por isso, permaneça no Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Sabe? Salmo 1, capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui está falando sobre o destino do ímpio. Né? Há um destino de dor eterna para o ímpio. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 diz assim, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que a palha está em qual nível? No último nível. Né? No último nível das edificações aceitas por Deus. Palha é aquilo que não tem raiz. Palha é aquilo que não tem peso. Palha é aquilo que não tem utilidade. Então a palha ela até fica muito próxima dos grãos. Mas num determinado momento os dois são separados. E a palha ela é levada pelo vento ou ela é queimada. Então no dia do julgamento, o Senhor como juiz, ele vai separar trigo do joio. Esse é um tempo que nós precisamos estar prontos, posicionados. Sabe? Precisamos estar posicionados. Porque é um tempo que se a nossa posição está indevida, eu preciso me arrepender, me alinhar com a palavra da verdade, me alinhar com o Senhor, com os propósitos de Deus que são eternos para a minha vida. Porque ainda é tempo. Vai chegar momentos que não tem mais como esperar. Vai chegar momentos que não tem como mais você você buscar em Deus. Essa oportunidade é agora. Vai chegar um momento que não vai adiantar você orar, porque o Senhor já levou a sua igreja, a igreja encontrou com Jesus nos ares. Então esse é o momento de você concordar aqui na terra com o que o Senhor tem para a sua vida, com o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Deus vai separar o trigo do joio. Deus vai separar as ovelhas do bode. Deus vai separar os grãos da palha. Então Jesus ele usava o depósito de lixo ao lado de Jerusalém como uma metáfora. E essa metáfora era uma metáfora do inferno. O Gena, onde lá eram queimados os lixos. Era queimados os restos, era queimado aquilo que não tinha valor e nem palha. Mas você tem valor. Você tem valor porque Jesus ele morreu na cruz por você e por mim. Mas às vezes você quer que a fé de outra pessoa possa se manifestar na sua vida, mas você não quer alinhar, né? Convergir nos mesmos princípios e valores de fé que a outra pessoa tem. Então se você nessa noite, você quer ter esperança de vida para a eternidade, o caminho é você entregar a sua vida para o Senhor. O caminho é você abrir mão da sua vida
abrir mão das suas paixões, abrir mão dos seus prazeres. E por mais que nesse momento seja sacrifício, você vai saber, vai chegar um momento que na sua maturidade de fé, você vai falar assim, graças a Deus, porque os planos de Deus são mais altos do que os meus, os propósitos do Senhor são melhores do que os meus. Graças a Deus que um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor. Obrigado. Você vai agradecer a Deus por Ele ter de fato, né, tido misericórdia, assim como Ele tem misericórdia da minha vida, né? Porque foi pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Foi por causa da graça do Senhor que nós fomos alcançados, porque nada que eu venha fazer vai fazer Deus me amar mais. Nada que eu venha fazer vai fazer com que Deus me ame menos, porque Ele me ama. O amor de Deus é incondicional pela minha vida e pela sua vida. Então nessa noite, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer o melhor para a sua vida, para a sua casa. Amém? Que a vida do Senhor possa se manifestar na sua casa nessa noite. Que a sua oração possa entrar em concordância com a palavra da verdade. Com a palavra da verdade. Porque quando a minha oração está alinhada com a palavra do Senhor, eu vou alcançar os propósitos do Senhor através dela. Então a minha oração é essa. Que em nome de Jesus, a vida do Senhor se manifeste na sua casa. Que em nome de Jesus, a transformação do Senhor alcance a sua família. Que em nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor possa se revelar na sua vida e transformar para louvor do nome do Senhor. Amém? Que a vida do Senhor se manifeste na sua casa. Que a glória do Senhor se manifeste na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus. Amém? Esteja compartilhando essa mensagem depois, né? Envie para os seus amigos e que o poder da glória de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus que vivifica-nos, como vivificou Jesus dentre os mortos, possa se manifestar aí na sua casa, na sua família, no seu clamor nesse momento, no clamor que você está fazendo pelo seu filho, no clamor que você está fazendo pela sua filha, que esse poder de Deus se manifeste agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe, você pode estar levando seus pedidos de oração na nossa igreja, às quarta-feiras, às 17h30 até às 18h30. Nós vamos ter pessoas lá que vai poder estar orando por você, abençoando a sua vida. Você também pode pegar a sua oferta, o seu dízimo. Sabe, pastor, mas agora eu estou ganhando menos, sabe? Dízimo não fala quanto eu tenho que dar. Dízimo fala de fidelidade. Então seja fiel no que o Senhor te der. Leve ao Senhor aquilo que o Senhor tem te dado. Consagre ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Porque nos momentos de crise, nós temos uma tendência de entrar no modo sobrevivência. Isso mesmo. E aí muitas das vezes nós negociamos princípio por causa do modo da sobrevivência. Mas não é o seu caso. Há um Espírito poderoso sobre a sua vida. E através da sua fé, através do seu sacrifício, o Senhor vai manifestar o fogo dele sobre a sua causa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Também vontade de dar um abraço gostoso, né? Aí cada um de vocês, Lenilson, né? Vocês que mandaram um abraço para a pastora, para nós, muito obrigado. Que Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus. Estamos com saudades, né? Mas tão distante, quase 10.000 quilômetros aí do Brasil, mas tenho certeza que o mesmo Espírito que habita em nós, habita em você, e nós estamos unidos por esse Espírito vivo e eficaz. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amamos vocês, todos vocês. Amém? Beijão, fica com Deus.